Gravando, presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 15 de junho de 2023, fazendo aqui a verificação do quórum e pedindo aos colegas que confirmem a presença no sistema. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, Dr. Jandir Dali Luca, Dr. João Marcelo de Oliveira e o Dr. Vinícius Valentim. Também na sessão, pela representação fiscal, a doutora Aline de Toledo e também a doutora Graziele, que sustentará oralmente suas razões recursais. Informo que essa sessão é gravada. Após seu término, ela será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço a gentileza de deixarem, por hora, os microfones desligados para evitarem ruídos, né? Só acionando quando forem falar. Havendo um pedido de sustentação oral, vamos iniciar por ele. É o caso, o auto de infração 450.704, Plastilopes Comércio de Plásticos Limitadas, relatoria do Dr. Jandir, sustentação oral pela doutora Graziele. Passo a palavra ao relator para que possa contextualizar a acusação. Por favor, doutor Jandir. Perfeito, presidente. Inicialmente, bom dia a todos. Eu vou passar a leitura então da acusação e já devolvo a palavra para a patrona poder proferir a sustentação oral. É uma acusação única, trata de crédito indevido de ICMS no período de outubro de 2019 a agosto de 2020, relativa à escrituração de registros fiscais dos documentos de entrada de mercadorias e da escrituração fiscal digital, das notas fiscais eletrônicas especificadas no demonstrativo número 1, haja vista que tais notas fiscais foram declaradas inidôneas por não atenderem as condições previstas nos itens 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMS, sendo, portanto, desclassificadas nos termos do inciso 1º do artigo 184 do RICMS, sendo que tais notas fiscais foram supostamente emitidas pelo contribuinte em situação irregular perante o fisco, a saber, a Almad Comércio de Resinas Termoplásticas Limitada, conforme apurado no processo número aqui identificado, em razão da idoneidade por inexistência do estabelecimento, para o qual foi obtida a inscrição. Foram declarados inidôneos todos os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte desde 15 de abril de 2019. Embora regularmente notificado apresentar os comprovantes financeiros, contábeis e outros que pudessem identificar com absoluta transparência o real fornecedor das mercadorias, os documentos apresentados se mostraram insuficientes para tal fim. Então, presidente, essa em resumo é a acusação. Eu devolvo a palavra, então, para a condução da sustentação oral. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Doutora Graziele, muito bom dia. Está com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, relator, demais julgadores. Trata-se o presente caso, como o ilustre relator já adiantou, de glosa de créditos em razão de suposta inidoneidade na operação. A Plastilopes, regularmente intimada da fiscalização, apresentou documentos, até as folhas 79, e a partir desses documentos, em razão até de não conseguir contato com a empresa, tendo em vista a localização, a Plastilopes, durante esse período, teve a sua inscrição cassada. Ela teve que impetrar o mandado de segurança, teve que acionar o judiciário para demonstrar que ela existia. Dentro desse contexto é que começou todo esse imbróglio. À vista disso, sobreveio o auto de infração e a irregularmente intimada apresentou impugnação. Na impugnação, a Plastilopes trouxe todas as notas fiscais que foram objeto de autuação, trouxe diários de bordo de transporte, pagamentos efetuados, pagamentos esse que, segundo o fisco, em sua contrarrazões de recurso, não seriam admitidos. Porém, a gente deve ressaltar que esses pagamentos não se deram em razão de boletos bancários. Eles foram pagamentos efetuados por transferências bancárias, por TEF ou por TED. Então, é perfeitamente possível, perfeitamente aferível o destinatário.
Então, em relação aos pagamentos, não há que se falar em qualquer tipo de irregularidade. Os pagamentos foram feitos regularmente à Plast Lopes, da Almaldi, em relação às operações efetuadas. A Plast Lopes trouxe ainda borderos de diário de bordo para demonstrar o transporte. Ela trouxe a sua contabilidade para demonstrar que essa mercadoria ingressou em seu estabelecimento e ela compõe o estoque. Sendo assim, a Plast Lopes demonstrou de forma clara e convincente que a operação existiu. E, por outro lado, o fisco, após a sua impugnação, tenta desqualificar as novas provas e trazer novos argumentos esses que não constavam do auto de infração, como, por exemplo, violação ao artigo 127 do regulamento de ICMS, porque algumas das notas fiscais não estavam regularmente escrituradas. O fisco traz que boa parte dessas notas não estavam, mas não é isso que consta dos autos. Boa parte das notas fiscais estão regularmente emitidas, regularmente escrituradas. Outro detalhe é que ela menciona que boa parte dos pagamentos não tem como ser comprovado. Também isso não procede. Em sua totalidade, os pagamentos foram efetuados através de TEF e TED, não por meio de boleto ou por meio de um sistema de pagamentos do Bradesco. Feito isso, considerado que houve provas, segundo até a orientação deste tribunal, de que para que se considere a faixa em idoneidade, considere a operação idônea e válida, há que se demonstrar a operação, a operação comercial, Plast Lopes trouxe isso, troca de e-mails com a Almaldi, a circulação da mercadoria, diários de bordo, pagamentos efetuados por meio de TEF e ainda registro dessas mercadorias e fotos do seu estoque. Tendo em vista toda a demonstração, a defesa pede para que seja declarado improcedente o auto de infração e procedente o recurso ordinário. Era o que eu tinha a sustentar. Obrigada. Muito obrigado, doutora Graziele. Devolvo a palavra ao doutor Jandir. Pois não, doutor Ítalo. Eu vou passar a leitura, então, do voto a partir do item 6. Cuida da espécie de acusação fiscal relativa a crédito indevido de ICMS decorrente da escrituração das diversas notas fiscais eletrônicas relacionadas no demonstrativo de folhas 13, nos meses de outubro de 2019 a agosto de 2020, de emissão atribuída à Almad Comércio de Resinas Termoplásticas Limitada. A empresa emitente teve sua inscrição estadual enquadrada como nula, conforme procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição, de folhas 335, em virtude da constatação da inexistência do estabelecimento para o qual foi concedida a inscrição estadual e de indicação de dados cadastrais falsos a partir dessa data, nos termos da decisão proferida pela DRT 12, publicada em 14 de agosto de 2021, sendo considerados inidôneos documentos fiscais com emissão a partir de 15 de abril de 2019. A partir disso, a autuada foi notificada a informar e comprovar detalhes das operações de compra, inclusive meios de pagamento utilizados, pedidos que geraram as aquisições e dados de transporte, e como a documentação apresentada não atendeu plenamente aos requisitos elencados no item 4 do Ofício Circular DEAT 24/2013, foi afinal lavrado o auto de infração em apreço. Tendo sido proferida a decisão pela DTJ, que apreciou a impugnação oportunamente oferecida e manteve integralmente a acusação, a autuada interpôs recurso voluntário, via do qual insiste nas várias alegações já apresentadas por ocasião da sua defesa, principalmente quanto ao fato de que todos os elementos caracterizadores da boa-fé se encontrariam presentes na espécie. Para melhor compreensão dos motivos que ensejaram a lavratura do presente auto de infração, são suficientemente elucidativos os seguintes excertos do relatório circunstanciado de folhas 9, 11, que aqui eu transcrevo. Inicialmente, importa notar que a capitulação da infração tem por fundamento o disposto na letra C do inciso 2 do artigo 85 da Lei 6374 de 89, que aqui também eu transcrevo. Como se depreende da leitura do indicado dispositivo legal, a infração em questão independe de ter havido ou não a correspondente entrada de mercadoria no estabelecimento ou a aquisição de sua propriedade. Vale dizer, o fato de as mercadorias terem ingressado no estabelecimento destinatário é irrelevante para o crédito possa ser admitido. É imperioso para esse desiderato que o efetivo remetente das mercadorias seja aquele retratado nos documentos fiscais, confirmando a efetividade da operação
consistente na compra e venda de mercadorias nos mesmos moldes constantes da respectiva nota fiscal. Ressalte que se está exigindo da recorrente o crédito por ela tomado com base em documento inábil, ou seja, não se trata de responsabilizá-la por ato de terceiro, mas sim por ato próprio por ter escriturado em desacordo com o disposto no artigo 59, parágrafo 1º, item 3, combinado com o artigo 61 do RICMES, que aqui eu também transcrevo. Diante desse cenário, caberia à recorrente o ônus de provar a efetividade das operações por ela realizadas. Como se sabe, a possibilidade de o contribuinte adquirente de boa-fé acreditar-se do imposto lançado em documento fiscal considerado inidôneo depende da presença cumulativa de alguns pressupostos, tal como já sedimentado pela Câmara Superior desse sudalício em sessão monotemática realizada em maio de 2012, a julgar os processos que aqui eu menciono, né, entre outros, ocasião em que decidiu consagrar o entendimento firmado pelo STJ no recurso especial 11.48.444 de Minas Gerais, que veio a servir de precedente para a posterior edição da súmula 509, segundo a qual é legítimo o aproveitamento do crédito ICMS, mesmo que destacado em documento declarado inidôneo, condicionado, porém, à observância concomitante dos seguintes requisitos. 1. Publicidade da declaração de inidoneidade posterior à celebração do negócio jurídico. 2. Comprovação de que o adquirente adotou as cautelas de verificação da regularidade fiscal do fornecedor, a qual reputo não aplicável aos casos de emissão de nota fiscal eletrônica, que pressupõe regularidade cadastral. 3. Demonstração da efetiva ocorrência da operação, negociação comercial, pedidos de transporte, etc. E 4. Prova dos pagamentos relativos às operações praticadas. Assim, proceder-se-á a avaliação da boa-fé nos casos em que o documento fiscal for, por qualquer razão, considerado inábil. Nessas situações, constatando-se a presença dos requisitos eleitos pela jurisprudência como indicadores da boa-fé, será admitido o direito ao crédito respectivo. Nesse passo, ao sopesar o conjunto probatório, a respeitável decisão recorrida deteve-se essencialmente nos aspectos relacionados ao transporte das mercadorias, conforme se depende da leitura dos seguintes excertos. E aqui eu transcrevo os itens 39 a 48 da decisão recorrida, mas eu peço ver, né, para ler apenas o item 45, que resume o fundamento adotado lá pelo julgador de primeira instância. No item 45 diz o seguinte: considerando que nas notas fiscais não há qualquer indicação quanto à retirada das mercadorias em local ou outro que não o estabelecimento do emitente, autuada, figurando como responsável pelo frete, não pode alegar validamente boa-fé, visto que deveria ter constatado por sua própria conta que no estabelecimento do emitente não havia efetivas operações mercantis, tampouco condições para a entrega dos produtos comercializados, polímeros de etileno acondicionados em bags. Então, aqui agora eu volto ao voto, né, a partir do item 19. Compulsando-se os autos, verifica-se na transcrição das notas fiscais eletrônicas de folha 110 que os documentos fiscais de folhas aqui mencionadas, né, que são vários, apresentaram a informação sem frete, sem ocorrência de transporte, código 9, e os de folhas também aqui mencionadas indicaram a contratação do frete por conta do remetente, que é o código 0. Em todos os demais, foi registrada que a contratação do frete se deu por conta do destinatário, código 1, isso é, por conta da própria recorrente. Portanto, ainda que de fato algumas notas fiscais registrem que o frete foi responsabilidade do remetente, ou mesmo que, de forma incomum, não teria havido transporte, a maioria dos documentos fiscais informa que o transporte era da responsabilidade do recorrente, código 1, fato incompatível com o alegado desconhecimento da inexistência do estabelecimento fornecedor. Com efeito, na medida em que o transporte foi realizado pela recorrente ou sob sua responsabilidade, e sabendo-se que o fornecedor foi declarado inidôneo em virtude da inexistência do estabelecimento para o qual foi concedida a inscrição estadual, é evidente que as mercadorias não foram retiradas no local declarado nos documentos fiscais, fato conhecido pelo destinatário retirante, no caso a própria recorrente, ou por terceirizado agindo em seu nome. É importante destacar as seguintes informações colhidas em diligência realizada no âmbito do PCN em 25 de agosto de 2020, no endereço declarado do estabelecimento fornecedor. Isso as folhas 377. E aqui eu peço licença para ler esse trecho do PCN, pois ele é essencial para a conclusão a respeito da inexistência do estabelecimento. Então, o que diz o PCN? Em diligência efetuada em 25 de agosto de 2020, através da operação Quebra-Gelo, constatamos se tratar de um terreno com uma edificação inacabada nos fundos. O local em que entrava-se fechado, tendo em sua fachada a identificação de que ali estaria estabelecida uma empresa de funilaria automotiva. No local, conseguimos contato com uma pessoa que se identificou como Manuel, que seria responsável pela empresa de funilaria automotiva, o qual informou que desconhece a empresa Almad. Esse informou que ocupa o imóvel desde o início de março de 2020 e que seu estabelecimento encontra-se fechado por conta da pandemia e por estar em processo de transferência de sua empresa para o referido endereço de credenciamento junto a empresas seguradoras.
A análise visual do imóvel possibilitou inferir que o local não possui estrutura física que permita abrigar um estabelecimento comercial que exerça atividade comércio varejista, tampouco de comércio de resinas termoplásticas, visto o local não dispor de estrutura para entrada e saída de caminhões, tocagem, eventual manejo de produto de forma que atenda às exigências físicas e ambientais que o material requer. Então, agora eu prossigo a partir do item 23, o voto. Ademais, verifica-se no demonstrativo de folhas 13 e 211 a existência de notas fiscais emitidas pela empresa fornecedora após a data da referida diligência, mais precisamente em 27 de novembro de 2020, também acenando que o transporte correu por conta da recorrente destinatária, o que confirma a ciência desta última quanto à impossibilidade de retirada das mercadorias naquele local. Portanto, é inevitável concluir que a recorrente tinha ciência que as informações constantes dos documentos fiscais não correspondiam à realidade incidido no disposto do inciso 3 do artigo 184 do RICMES, que aqui também eu transcrevo. Conseguintemente, se a avaliação de um dos requisitos da demonstração da boa-fé é capaz, per se, de indicar peremptoriamente que as operações não ocorreram de forma declinada nos respectivos documentos fiscais, é absolutamente despiciente o exame da eventual presença dos demais elementos. No caso dos autos, uma vez tendo sido demonstrado que o local de procedência das mercadorias não coincidiu com o endereço do remetente, em situação em que a destinatária foi responsável pelo transporte da maioria das operações, e assim, necessariamente ciente da inidoneidade dos documentos fiscais, as provas relacionadas ao pagamento, as tratativas comerciais e as consultas cadastrais, ainda que eventualmente favoráveis à recorrente, não bastam para elidir aquela conclusão. Portanto, andou bem a respeitável decisão recorrida ao identificar a impossibilidade de retirada das mercadorias no local declarado e, por essa razão, tem concluído pela inocorrência das operações da boa-fé da recorrente, independentemente da averiguação dos demais requisitos. Destaque-se que o reconhecimento da inidoneidade é realizado por ato de natureza meramente declaratória, que afirma a existência ou não de fato do direito de certa e determinada situação, conforme entendimento majoritário deste tribunal. Como corolário, a nulidade da documentação sempre existiu e só chegou ao conhecimento do fisco ulteriormente, não podendo gerar efeitos jurídicos equivalentes à documentação válida, motivo pelo qual não se falar de retroatividade. A bem da verdade, a possibilidade de reconhecimento da boa-fé somente pode ocorrer quando a nulidade do fornecedor é declarada e publicada posteriormente às operações sob investigação. Isso porque, caso fossem anteriores, seriam de conhecimento público, de modo que o adquirente não poderia alegar o seu desconhecimento. Na medida em que a publicidade se dá após a ocorrência das operações e diante da incerteza sobre o conhecimento do adquirente sobre a inodoneidade, será factível a demonstração de sua boa-fé, nos termos da súmula STJ número 509. Rememore-se ainda que a existência de inscrição estadual não pode ser considerada por si só como elemento suficiente a validar as operações a teor do que dispõe o artigo 26 do RICMES, que aqui também eu transcrevo. Por essas mesmas razões, a regularidade da empresa fornecedora, junto ao Sintegra, ao CNPJ e outros sistemas cadastrais, não milita a favor da regularidade das operações. A atividade de fiscalização que se insere no poder e dever da administração tributária, que compete privativamente aos agentes fiscais de rendas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 72 da Lei 6374 de 89, não se confunde com a obrigação do contribuinte adquirente de, entre outros aspectos, certificar-se que o fornecedor se encontra em atividade no local indicado, tal como prescreve o item 4º do parágrafo 1º do artigo 36 do mesmo diploma legal. Acrescente-se que, em relação ao princípio constitucional da não cumulatividade, somente haverá direito a crédito para o contribuinte adquirente se o imposto for efetivamente cobrado em operação anterior, o que não ocorre nos casos de acreditamento indevido decorrente de documentação reputada inidônea por ter sido a inscrição do fornecedor emitente declarada nula por suposta inexistência do estabelecimento. Outro sim rememora-se que o artigo 136 do CTN trata de comando geral, segundo o qual a intenção é irrelevante para a responsabilização do agente. Tampouco importa enveredar no exame da sua participação nos eventos atribuídos ao remetente, uma vez que a acusação se baseia na sua responsabilidade objetiva, supletiva e solidária, conforme lhe atribui a legislação, que independe daquela circunstância. A cobrança da multa observou a legislação em vigência, válida e eficaz, sendo que a pressão de questões de índole constitucional escapa da competência desta Corte Administrativa, nos termos do artigo 28 da Lei 13457 de 2009. Diante do exposto, com êxito do recurso ordinário, mas nego o provimento, mantendo incólume a decisão recorrida, ficando preteridos os demais argumentos apresentados pelas partes por serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados. Esse é o voto, presidente, que eu submeto ao colegiado e fico à disposição para os debates. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jandir. Voto lido, compreendido. Pergunto aqui para a representação fiscal. A Aline tem alguma consideração nesse processo? Não. Obrigado. Doutor Vinícius? Desculpa até pedir
Antes de tudo, desculpa aí que acabou a luz aqui e eu providenciei um conserto aqui na minha internet pelo celular. Então, desculpem Sem meu problema. apagão rápido. O voto está muito bem fundamentado, concordo integralmente e vou lhe acompanhar, viu? Parabéns pelo voto, doutor Jandir. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor João Marcelo. Obrigado, doutor Ítalo. Bom dia a todos. Uso da palavra aí para parabenizar o doutor Jandir aí pelo voto, né? Muito bem analisada todos os pontos, né? Rebatidos os pontos que foram trazidos pela defesa longa de várias páginas, né? E adianto para dizer que vou acompanhá-lo aí na decisão. E também aproveito para parabenizar a patrona também na defesa da causa. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Aqui eu também adianto que vou acompanhar o voto do doutor Jandir, muito bem fundamentado, parabenizo pelo voto. Essa questão realmente do transporte, ela é muito delicada, né? Eu até observei algumas folhas, né? De fato, algumas notas fiscais, destaco aqui a de folhas 1054, de fato indica, né, frete por conta do destinatário, inclusive com indicação de placa de veículo, né? Essa placa de veículo, ela é confirmada, né, pelo CRLV de folhas 29 como de propriedade da autuada, né? E para se confirmar que de fato esse transporte ele foi realizado por conta do destinatário e não que aquela indicação de placa estava lá de forma leviana ou falsa, né? Os e-mails, destaco aqui um e-mail de folha 74, atribuído a Plastilopes, em que manda o pedido de compra para a empresa Almad e ela mesma faz a indicação de motorista e de placa, essa mesma placa que está na nota fiscal. Esse e-mail, por exemplo, ele é datado de 16/4/2020, data, portanto, posterior à própria indicação de que aquele estabelecimento não podia mais estar lá, afinal de contas, em março daquele mesmo ano, foi constatado que haveria uma funilaria lá no endereço, né? Então, obviamente, não poderia estar localizado naquele endereço, naquele momento. Além do mais, tem também aquela questão dos pagamentos, que foram realizados, muitos deles em nome do sócio. Eu sei que, até verifiquei, né, que tem as autorizações com firma reconhecida para que esses pagamentos fossem realizados em nome do sócio, mas causa espécie de qualquer forma, afinal de contas, a assinatura é do próprio sócio que vai se beneficiar desses pagamentos, né? Então, por mais que esteja com firma reconhecida, quem assina a autorização é quem vai receber o valor. Então, de qualquer forma, mesmo com firma reconhecida, não me parece que, do ponto de vista comercial, seria a melhor medida a ser adotada, depositar em nome de sócios ao invés do nome da empresa, ao invés de uma conta de titularidade da empresa. Não sei se foi contextualizado o porquê disso, mas de qualquer forma não é o único ponto de estranheza, né? Então, de fato, o voto do Dr. Jandir está muito bem fundamentado, vou acompanhar. Feitas essas considerações, encerro os debates e faço a verificação do quórum. Em votação. Encerro votação. Prevaleceu o voto de relatoria do Dr. Jandir, que conheceu integralmente do recurso e negou-lhe provimento, como foi julgado o caso da Plastilopes. Agradeço à doutora Graziele. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Voltando aqui para a ordem da pauta, o auto de infração 442.808,
Doce Sabor, Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, relatoria Dr. João Marcelo, recurso misto, não há sustentação oral, inclusive já está aberto aí para registro, então eu passo a palavra ao Dr. João Marcelo. Obrigado, doutor Ítalo. O voto já estava no sistema, eu só vou fazer alteração, né, se for necessária alguma alteração, algum erro de digitação. Aí. Então, esse é um auto relativamente longo, e eu vou pedir, Vênia, para os colegas, eu vou passar direto ao voto, né, porque lá eu remonto todas as acusações e tudo mais. Então, voto. A acusação fiscal é o item 14, tá? Do voto aí. A acusação fiscal versa sobre a falta de pagamento de ICMS decorrente de entrega de GIA, com crédito do imposto superior à escritura nos respectivos livros registro de entrada e de apuração do ICMS, item 1.1. Falta de pagamento de ICMS devido por subção tributária decorrente da entrega de GST, com indicação dos valores a recolher em importâncias inferiores às escrituradas em sua escrituração fiscal digital, item 1.2. Falta de pagamento do imposto por emissão de notas fiscais eletrônicas, NFE, referentes a operações tributadas sem destaques do ICMS, item 1.3. Crédito indevido de ICMS por haver escriturado notas fiscais em duplicidade, item 2.4. Crédito indevido do imposto decorrente da escrituração de notas fiscais que não atende às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES 00, sendo consideradas inábeis, tendo em vista consignarem como emitentes empresas as quais tiveram suas respectivas inscrições estaduais declaradas nulas, itens 2.5 e 2.6. Falta de escrituração de notas fiscais relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento, quando já se encontravam reescrituradas as operações do período, item 3.7. Os fatos geradores reportam seu período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. Recurso de ofício. Observados os requisitos mínimos de admissibilidade, apreciamos o recurso de ofício que foi oferecido pelo julgador de ofício às folhas tais, em relação à redução dos juros incidentes em razão da súmula 10 de 2007 desse egrégio tribunal, revisada em 9 de junho de 2022, tendo em vista tratar-se de matéria simulada e que a ilustre representação fiscal se manifestou pelo seu não provimento às folhas tais, bem como a recorrente sede de contrarrazões às folhas tais, somos pelo não provimento do recurso de ofício. Recurso ordinário. Opinamos pelo conhecimento do recurso ordinário, visto que os requisitos de admissibilidade foram cumpridas as folhas tais. Questões preliminares. Alega recorrente que o presente foi lavrado sem atender os pressupostos legais que garantem a ampla defesa, contraditório e devido processo legal, vez de que, de forma genérica, sem o devido detalhamento das notas e operações, promoveu o presente lançamento com elevado grau de penalidade e sanção em afronta ao artigo 142 do CTN. Sem razão a recorrente, compulsando-se os autos, verificamos que há perfeita subsunção entre os fatos descritos no exordial e as penalidades aplicadas, não deixando qualquer margem à interpretação. Se elevadas ou não, forçoso reconhecer que as penalidades foram aplicadas conforme a legislação em regência. Concluímos, portanto, que a acusação fiscal está bem posta, suficientemente motivada e satisfatoriamente comprovada, em rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN e artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, não se identificando ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, o que inclusive viabilizou os argumentos de defesa e o recurso ofertado pela recorrente, justamente para combater especificamente os fatos postos, razão pela qual afasta-se a referida argumentação de nulidade do AI. Que houve cerceamento de defesa, pois o FRE autuante teria ultrapassado o pedido da USF, sem permitir que a recorrente apresentasse novos documentos e demonstrações que pudessem suportar uma melhor defesa. Mais uma vez, sem razão a recorrente, primeiramente porque a USF de número tal, as folhas 17, possui escopo amplo, se não vejamos, objetivo de examinar a regularidade do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias. Além disso, a notificação exordial de folhas 18 deixa claro que, para a consecução da ordem de serviço fiscal número tal, serão objetos de procedimento de fiscalização as operações relativas aos exercícios de 2017 e 2018. E, como bem ressaltado na decisão de piso, as folhas tais,
as oportunidades para que o contribuinte demonstrasse suas razões foram dadas durante o processo de fiscalização, e após a lavratura do auto de infração, as folhas tais, não havendo que se falar em nulidade no lançamento. Nos termos dos parágrafos 1º do artigo 22 e 37 da Lei 13.457 de 2009, cabe ao sujeito passivo, juntamente com a defesa, apresentar os documentos e elementos de prova que entender pertinentes, contraditando o demonstrativo elaborado pelo fisco de forma objetiva, sob pena de terem os exatos, por terem por exatos os dados neles constantes. Pelo todo exposto, afasta-se também essa outra argumentação de nulidade do AIM. Questões de mérito. Quanto ao item 1.1, a recorrente assevera que o insumo adquirido para produzir os doces da recorrente não se restringe ao amendoim e que, pela sistemática de crédito e débito, pode, nos termos da legislação de regência, escriturar no livro de apuração do ICMS, no quadro débito do imposto ou outros débitos, que nem todos os produtos são isentos ou não tributados. Com isso, não se poderia generalizar e glosar o crédito tomado pelo contribuinte e conclui, quanto ao item 1.1, que o contribuinte se aproveitou de crédito respeitando a não cumulatividade. Pois bem, como bem asseverado da manifestação fiscal de folhas tais, o item 1.1 se trata de infração objetiva, qual seja, falta de pagamento de ICMS por apresentação de informações nos livros fiscais correspondentes divergentes daqueles apresentados em sua guia de operações próprias. Foram juntados pelo FRE as folhas tais, demonstrativos e todas as provas necessárias à constatação da infração fiscal. E conforme bem apontado pela decisão de piso, as folhas tais, embora a defesa aborde a glosa de crédito, a infração relatada não cuida de crédito indevido, e sim de falta de pagamento do imposto. O demonstrativo 1, folhas 39, evidencia que ao longo dos anos de 17 e 18, o crédito do ICMS em GIA foi superior ao crédito escriturado na EFD, resultando em sucessivos pagamentos de imposto a menor. Ambos os documentos são elaborados pelo autuado, que não explicou a diferença entre os valores declarados e os valores apurados. As argumentações da recorrente quanto à origem e à tributação dos insumos do contribuinte, se isentos ou não tributados, bem como a escrituração de outros créditos e débitos, e que o contribuinte se aproveitou de crédito respeitando a não cumulatividade, como bem infere a ilustre representação fiscal, as folhas tais são apenas afirmações genéricas a respeito do seu direito a crédito, assunto alheio à acusação, que se refere à falta de pagamento de ICMS. Quanto a esse item, vez que as alegações estão divorciadas da realidade dos documentos apostados aos autos pelo FRE autuante e, mormente, porque aqui não estamos a tratar de glosa de crédito, e sim de infração objetiva quanto à transposição incorreta de valores do livro fiscal próprio, registro fiscal de apuração do ICMS da FD para a GIA. Somos pela manutenção do item 1.1. Quanto ao item 1.2, alega a recorrente que a não cumulatividade não pode ser ofuscada ou restringida pela legislação infraconstitucional por ter pressupostos na Constituição Federal de 88 que o ICMS e o ICMS-ST não são tributos distintos, mas tão somente são recolhidos de forma divergente, sendo o primeiro no momento da ocorrência do fato gerador e o segundo de maneira presumida, na condição de responsável tributário, asseverando que a não cumulatividade diz respeito às operações, e se o sujeito passivo praticar operações como responsável e como contribuinte, criando uma contabilidade única para créditos e débitos do imposto, para a totalidade de suas operações, não estará agindo de maneira contrária à Constituição. Pois bem, mais uma vez, temos que a infração objetiva nos autos é a de falta de pagamento do imposto por transposição de valores incorretos, dessa vez do livro fiscal próprio, de registros fiscais da apuração do ICMS, substituição tributária da FD, para GIA-ST. A seu turno, a ilustre representação fiscal, quanto a esse item, as folhas tais, assim pondera. A infração está comprovada pelos documentos de folhas e o contribuinte apenas argumenta que poderia criar uma escrituração única para as operações de ICMS e ICMS-ST. Todavia, não compete ao contribuinte definir a maneira com que as operações devem ser escrituradas, descumprindo a legislação tributária, e arremata dizendo que o comando do artigo 282 do RICM 00, que trata da declaração do ICMS-ST. Todavia, mais uma vez, temos que as alegações da recorrente estão divorciadas da realidade dos documentos apostados aos autos pelo FRE autuante, e maiormente porque aqui não estamos a tratar da forma de escrituração do ICMS-ST, se apartado ou não,
e sim da infração objetiva quanto à transposição incorreta de valores do livro fiscal próprio, registros fiscais de entrada da apuração do ICMS-ST substituição tributária da FD para a GST. Somos, portanto, pela manutenção da cobrança do item 1.2 do AIM. Quanto ao item 1.3, não teria cometido a infração, porque os produtos perecidos, destituídos de valor econômico, não satisfazem o conceito de mercadoria, não ocorrendo, portanto, fato gerador de ICMS nas respectivas saídas. Sendo que, quando da devolução de produto perecível, ele somente será considerado como mercadoria, enquanto possível seu aproveitamento para os fins que lhe são próprios, artigo 4º, inciso 4º do RICM 00. Sem razão a recorrente, como bem destacado no parecer da ilustre representação fiscal às folhas tais, diferentemente do que alega, os produtos não são sucata e, portanto, não fazem jus ao diferimento do artigo 392 do RICM 00. Tampouco a recorrente juntou provas no sentido de que os produtos ora comercializados estariam perecidos, de forma a não satisfazer o conceito de mercadoria. Somos, portanto, pela manutenção da cobrança do item 1.3 do AIM. Quanto ao item 2.4, a recorrente, nesse ponto, concorda com a decisão, porém, sendo identificada a duplicidade, jamais poderia ser glosado o crédito integral relacionado às notas fiscais. Portanto, pugna pelo competente abatimento, de modo a evitar o confisco e dupla sanção. Em relação a esse assunto, não vemos sentido, no sentido de pedido de abatimento de nenhum valor. Como bem demonstrado pelos documentos juntados pela FR atuante às folhas tais, o contribuinte utilizou-se de 3 notas fiscais e creditou-se do valor de ICMS em duplicidade nos livros próprios, ou seja, o valor glosado é exatamente o valor que deveria ter sido expurgado de sua conta fiscal. Assim, somos pela manutenção da cobrança do item 2.4 do AIM. Quanto aos itens 2.5 e 2.6, alega que não teria cometido a infração, que o contribuinte agiu de boa-fé e que não poderia ser responsabilizado solidariamente pela conduta de terceiros, que teria tomado as medidas de cautela necessárias para averiguar a regularidade dos seus fornecedores, que seria nula a autuação, vez que o fisco teria deixado de esclarecer os fatos supostamente tidos como ocorridos, que não teria ocorrido a publicidade da declaração de inidoneidade e que não haveria amparo legal para atribuir feitos retroativos dos efeitos de glosa de créditos e cobrança do ICMS da empresa, vez que comprovada sua boa-fé. Pois bem, tais infrações são referentes ao creditamento de documentos considerados inidôneos pelo fisco. Os documentos juntados nos processos administrativos de constatação de nulidade da inscrição estatual atestam a inexistência ou simulação de existência dos estabelecimentos referente ao AIM 2, ao item 2.5 do AIM, RC Comércio e Importação de Cereais EIRELI, EPP, PCN, as folhas tais, e referente ao item 2.6 do AIM, M. Cristina da Silva Camargo, ME, PCN, as folhas tais. Quanto à alegação de boa-fé, a recorrente, como bem asseverado pela douta representação fiscal às folhas tais, não apresentou prova cabal do cumprimento dos requisitos decorrentes da súmula 509 do STJ. Se não vejamos, 1. A demonstração da veracidade das operações de compra e venda. A autuada não trouxe aos atos contratos de compra e venda, conhecimentos de transporte, orçamentos, etc. Apenas juntou às folhas tais e tais pedidos de compra emitidos unilateralmente por ela mesma e sem qualquer assinatura, e, portanto, sem qualquer valor probante, pedido de compra. Ademais, embora supostas emitentes estariam estabelecidas em municípios distintos, consta nas notas fiscais o mesmo transportador para ambas. Note-se que esse mesmo transportador assinou a declaração de recebimento de valores das mercadorias e de pagamento de frete. 2. Verificar a regularidade fiscal de seu parceiro comercial. A recorrente não comprovou ter efetuado consulta da situação cadastral dos supostos emitentes junto ao Sintegra à época das operações. E 3, a existência de provas de pagamentos. A recorrente trouxe aos autos as folhas tais e tais, declaração de recebimento de valores, firmado pelo suposto transportador, que eu já citei acima. Note-se que tais documentos nada comprovam, por não serem assinados pelo suposto fornecedor das mercadorias e por não serem documentos bancários. Perfiramos-nos com o entendimento da ilustre representação fiscal e afastamos, portanto, a alegação de boa-fé e de celebração de negócio jurídico efetivo. Quanto à alegação de que não poderia ser responsabilizada solidariamente pela conduta de terceiros, sem razão a recorrente,
uma vez que ela não está sendo responsabilizada por ato de seu fornecedor. A infração em questão refere-se ao crédito indevido de ICMS e foi ela própria quem se creditou. Logo, a recorrente é sujeito passivo na qualidade de contribuinte e não de responsável, como quer parecer crer. Conforme asseverado pela ilustre representação fiscal, o direito ao crédito escritural é condicionado ao cumprimento de requisitos dispostos na legislação. Nesse sentido, verificamos que a efetivação do princípio da não cumulatividade, por meio do direito ao crédito, exige o atendimento pelo contribuinte de forma cumulativa dos seguintes requisitos: a existência regular do estabelecimento emitente, documentação hábil e operação anterior com incidência do tributo, sendo que, no presente caso, tais requisitos não foram cumpridos. Quanto à alegação de que teria tomado as medidas de cautela necessárias para averiguar a regularidade de seus fornecedores, temos que a recorrente não apresentou nenhuma prova de que tenha buscado se certificar do efetivo e regular funcionamento da empresa fornecedora, sequer juntou comprovante de regularidade do Sinteg, que é a obrigação do contribuinte verificar se ele está diante de uma empresa regular perante o fisco, para a celebração de negócios, com base no artigo 22A da Lei nº 6.374 de 99, com redação dada pelo inciso 9º do artigo 1º da Lei 10.619 de 2000, né? Quanto à alegação de que seria nula a autuação, vez que o fisco teria deixado de esclarecer os fatos supostamente tidos como ocorridos, não encontramos respaldo desses argumentos face aos documentos juntados aos autos. Em relação à RC, Comércio e Importação de Cereais ERELI, EPP, o processo administrativo foi juntado às folhas tais, e quanto à M. Cristina da Silva Camargo ME, o PCN foi juntado às folhas tais. Os procedimentos ocorreram dentro da legalidade, tiveram as publicações conforme a legislação de regência e foram juntados aos presentes autos para embasar a autuação. Que não teria ocorrido a publicidade da declaração de inidoneidade e que não haveria amparo legal para atribuir efeitos retroativos dos efeitos da glósia de crédito e cobrança de ICMS da empresa, desde que comprovada sua boa-fé. Quanto à publicidade, ela foi feita conforme a legislação em vigor, conforme consta dos editais em relação aos PCNs inquartados. Quanto à irretroatividade dos efeitos do ato que declarou, quanto à retroatividade dos efeitos do ato que declarou a inidoneidade da empresa emitente dos documentos impugnados, não há qualquer ilegalidade nos procedimentos relativos à declaração de inidoneidade da empresa, uma vez que foi comprovada a inexistência e simulação de existência do estabelecimento, e que o documento é considerado inidôneo porque contém falsidade, e não porque é um ato da administração assim o declarou. O ato que o fisco declara suspenso uma inscrição estadual após o devido processo investigatório, como nesse caso, é um ato meramente declaratório e não constitutivo de direitos, independentemente do ato declaratório por meio do fisco. O fato é pré-existente, cabendo ao adquirente das mercadorias adotar as medidas de cautela ao negociar com o vendedor, pois uma transação comercial, além de envolver obrigações e direito entre as partes, deve se revestir da perfeita e total legalidade perante o fisco. Ademais, quanto à boa-fé alegada, como já destacamos, o contribuinte não apresentou prova cabal do cumprimento dos requisitos necessários para sua comprovação. Ressalta-se que a lide, em relação aos itens 2.5 e 2.6, se resolve pelo exame das provas, ao passo que a recorrente não carreou aos autos provas que pudessem desconstituir a acusação. Por todo exposto, somos pela manutenção dos itens 2.5 e 2.6. Quanto ao item 3.7, conforme bem destacado pela ilustre representação fiscal às folhas tais, não houve insurgência quanto ao cometimento da infração constante no item 3.7, considerado incontroversa nos termos do artigo 20 da Lei 13.457/2009. Questões subsidiárias. Pede a suspensão da incidência e exigibilidade dos juros moratórios decorrentes do período compreendido entre a data da protocolização da defesa até a data em que seja proferida a decisão definitiva na esfera administrativa. Entendemos que tal pedido não merece guarida, vez que não existe previsão legal para a pretendida suspensão, sem que haja o depósito do valor integral, nos termos do artigo 99 da Lei 6.374 de 89, conforme apontado pela ilustre representação às folhas tais. Refuta a multa aplicada, tendo em vista o caráter desproporcional e a conduta efetivamente praticada pelo contribuinte, que não justifica o seu caráter confiscatório. Requer-se o afastamento da multa aplicada no presente auto de infração, tendo em vista que, embora não caiba à autoridade fiscal a análise de constitucionalidade das leis, é cabível a aplicação da lei. Quanto o entendimento se inclina no sentido de que, interpretando-se a norma no seu caráter finalístico, não se entrevê a subsunção ao caso concreto.
apesar do argumento manejado pela defesa, entendemos que os juros e as multas estão previstos na Lei 6.374 de 89 e que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade é juízo feito pelo legislador, o que não autoriza que o julgador diminua a penalidade aplicada, a não ser quando lhe for facultado, não cabendo aos órgãos de julgamento limitar a aplicação de dispositivo de lei. Afastar a referida cobrança, a nosso sentir, configuraria o reconhecimento de inconstitucionalidade de normas, o que é vedado pelo artigo 28 da Lei nº 13.457 de 2009, anotando ainda que, em relação à cobrança de juros moratórios, deve ser aplicada a súmula 13 de 2018, de modo que não é possível acolhê-lo. Por derradeiro, quanto à limitação dos juros de mora à taxa Selic, o pleito da recorrente já foi atendido na decisão de piso, ratificada pela ilustre representação fiscal, tratando-se de matéria sumulada e vinculante, nos termos da súmula 10 de 2017, sendo certo que a última revisão dessa súmula ocorrida em 9/6 de 22 limitou a aplicação dos juros aos patamares da taxa Selic, o que se aplica ao presente caso aos fatos geradores que ocorreram antes de 1/11 de 2017, sendo certo que, a partir dessa data, a Fazenda do Estado já aplica ao débito tributário a taxa Selic fixada pela Lei Paulista número 16.497 de 2017. Dispositivo. Diante de todo exposto, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento. Ainda, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida como está, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ou seja, mantido o crédito tributário constituído no AIN exordial, com limitação dos juros aplicados à taxa Selic em relação aos fatos geradores que ocorreram antes do 1 de 2017, nos termos da súmula 10 de 2007 desse egrégio tribunal, revisada em 9 de junho de 2020 e da Lei 16.497 de 2017. É como eu voto, eu submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra ao seu presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João Marcelo. Em debates, pergunto aos colegas. Doutor Jandir, tem alguma consideração? Pois não, doutor Ítalo. Inicialmente, eu parabenizo o doutor João Marcelo, né, pelo voto bastante conciso, objetivo, mas, ao mesmo tempo, profundo aí na avaliação das questões, né, trazidas aí no recurso ordinário do contribuinte. São cinco infrações, né, todas muito bem analisadas pelo relator, sendo que a recorrente não trouxe, né, qualquer elemento aí que pudesse suscitar dúvidas sobre a procedência das acusações, né, sobre os lançamentos, e nenhuma delas, né. Eu apenas faço uma ressalva com relação ao meu entendimento pessoal sobre, no caso da infração número 5, sobre a desnecessidade, né, de consulta ao Sintegra, no caso de notas fiscais eletrônicas, uma vez que o fato da nota fiscal ser emitida, né, no meu ponto de vista, já significa que a situação cadastral, né, do emitente está regular, né, conforme a portaria CAT 162, né, de 2008. Nesse caso, eu entendo que é despropositado, né, pretender que o adquirente venha, né, a fazer uma consulta no Sintegra apenas para obter a mesma informação que ele já dispõe com a simples emissão da nota fiscal eletrônica, né. Ressaltando, né, que tanto a informação positiva constando no Sintegra como a emissão da nota fiscal eletrônica não atestam, né, a existência do estabelecimento, a ocorrência da operação e muito menos a inutilidade do documento fiscal, né. Mas permite conhecer que o fornecedor pelo menos se encontra em situação cadastral correta, né, e habilitado, né, perante os órgãos fazendários. Então, feitas essas ressalvas, né, mais uma vez eu parabenizo o doutor João Marcelo, eu acompanho por todo o exposto e pelas conclusões. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Não, fica à vontade, doutor João Desculpa, Marcelo. Em relação a essa, eu até estava observando o voto anterior, né? Eu vi exatamente isso. O que acontece é o seguinte: isso estava na questão estava na manifestação fiscal que foi feita lá em Campinas, e realmente eu acabei, como não era o único item, né? Eles não comprovaram nenhum dos itens, não tem pagamento, não tem Sintegra, não tem nada, eles só têm argumentos, né? Então, assim, eu acabei adotando, mas eu já vou, nos meus próximos, doutor Jandir, agradeço, eu já vou até colocar essa questão da portaria CAT 162, porque, de fato, quando o contribuinte não está em condição, não está regular perante o Sintegra, ele também não consegue emitir a nota. Então, por óbvio, quando ele emite a nota, ele está em situação regular, não gerando outro efeito, né? Apenas o declaratório de que ele está habilitado.
Então, agradeço demais, já nos próximos eu vou corrigir. Obrigado, doutor Jandir. Perfeito. Obrigado, doutor Vinícius. Só parabenizar o colega, muito bom voto, muito bem fundamentado, muito bem escrito. Vou lhe acompanhar também, concordo integralmente. O contribuinte não trouxe nada para poder refutar a acusação, só divagou e não trouxe nada. Então, não tem muito o que fazer mesmo. Obrigado, Parabéns, vou lhe doutor acompanhar. Vinícius. Obrigado. Também vou acompanhar o voto do doutor João Marcelo, também parabenizando pela profundidade da apreciação do caso. Até realmente reforçando o que o doutor Jandir falou com relação a esse requisito em específico, nos meus votos eu também costumo dizer que ele já foi superado pelo tempo, né? Porque dentro de um contexto histórico, esse requisito ele era avaliado porque as notas fiscais eram de emissão física, né? Era papel, né? Então, obviamente, não tinha essa mesma sistemática. E com o advento aí das notas fiscais eletrônicas, isso ficou realmente superado na prática. Mas, de fato, são requisitos cumulativos e o contribuinte ele não preencheu nenhum deles, nem mesmo a questão dos pagamentos, né? Então, obviamente, não há o que se discutir com relação à boa-fé. Me parece que, no geral, aqui é mero exercício de retórica aqui, né, que foi exercido pelo contribuinte no seu recurso, porque são várias acusações e nenhuma chama a atenção da gente com relação à improcedência dos itens, né? Então, vou acompanhar o voto do Dr. João Marcelo, sem dúvida. Feitas essas considerações aqui, eu encerro os debates. Aliás, estou aguardando aqui só o registro, tá, Dr. João Marcelo? Aqui, doutor Heitor, como a questão já estava decidida em primeira instância, tá? Inclusive, o recurso de ofício foi só em questão a questão da aplicação da súmula 10, né, revisada, eu não vou conhecer dos dois, tá? Não, então, no caso aí, não. No Peraí, caso, deixa eu ver como que está o dispositivo aqui. Você vai conhecer dos dois e Sim, desprovê-los. é o melhor. Exato. Vou conhecer e negar o provimento. Exato. Em Isso. ambos. Isso. Cuidado aqui para não clicar errado. Então, eu vou conhecer integralmente com julgamento de mérito e não provido. Isso. E agora vamos de novo. Isso. Conhecido integralmente com julgamento de mérito. Também não provido. Perfeito. Isso. Feito. Perfeito. Recebido aqui. Encerro os debates e passo a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação, prevalecendo o voto do relator, que conhece de ambos os recursos e nega-lhes provimento. Encerro o julgamento. Encerro também a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. Formalmente eu encerro a sessão, agradecendo a todos os presentes. Peço ao Jailson, por gentileza, para encerrar a gravação.